nome é Débora, eu sou daqui da Coordenadoria de Formação Continuada, e em nome da Secretaria Municipal de Educação, eu dou as boas-vindas a todos vocês aí que aceitaram o nosso convite para uma formação. Hoje a gente está na formação que é Educação de Jovens e Adultos, da leitura do mundo à leitura da palavra, e a professora Cris vai fazer a apresentação. Na sequência, vocês vão poder fazer perguntas, interagir, tirar dúvidas, mas vocês podem ir colocando aqui no chat, ao final da apresentação dela, as dúvidas que tiverem, e depois a gente faz esse bate-bola aí com a Cris, tá certo? Antes de chamar aqui a professora Cris, eu vou chamar a Andréia. A professora Andréia Martins faz parte da gerência dos anos iniciais do ensino fundamental, que a equipe tem a gerente, né, a professora Maria Carolina Quintanilha, e a Andréia faz parte da equipe junto com Camila Lopes, né, Camila? Sejam aí bem-vindas. Andréia, você pode dar uma palavrinha e já eu chamo a Cris, tá bom? Boa tarde a todos. Nós queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco nessa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, né, participando desse momento, um momento de trocas, de conhecimentos. Tenho certeza que vai ser bem importante. Só destacar, né, como nós consideramos relevante conversarmos sobre o trabalho diferenciado que deve ser desenvolvido nessa modalidade de ensino, né? E tudo isso com o propósito de que nossos alunos alcancem o seu objetivo, que é concluir os seus estudos, já que não puderam, né, terminar na época em que deveriam, né? Então, assim, é um momento que nós possamos aproveitar para conversar sobre isso, não só pensando aí no aluno, mas também pensando no professor, que muitas das vezes se vê em dúvidas, né, com dificuldades, mas temos esse momento aí para trocarmos essas ideias. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde bastante produtiva. A Maria Cristina, que está aqui conosco, preparou, né, um material bem interessante para que possamos dialogar juntos e, a partir dessa formação, que possamos repensar, né, e refletir sobre as diversas possibilidades para alcançarmos os nossos alunos. Boa tarde a todos. Tá certo, Andréia, muito obrigada. Você falou aí em relação à questão da EJA, é uma preocupação, de fato, de todos nós, porque são pessoas que ficaram muito tempo afastadas da escola, né? E muitas vezes, quando chegam na escola, algumas delas tentam reviver questões que deixaram de viver lá na infância. Por outro lado, temos muitas outras que se afastam da escola e da EJA, muitas vezes por chegar ali e encontrar um espaço que não é mais para elas, né, que elas entendem que não é mais delas. A EJA, eu acho que esse desafio ele está ainda maior, ele foi amplificado, porque se a gente já tinha dificuldade de que eles entrassem e permanecessem na escola, porque a gente pensa no acesso e permanência, alguns entram e conseguem vencer os obstáculos e permanecerem na escola, mas muitos desistem no primeiro obstáculo. E a EJA foi um obstáculo gigante, não só para eles, como para todos nós. E conseguir trazer esses alunos de volta, eu acho que vai ser um grande desafio e fazer com que eles permaneçam. E a gente da formação está aqui para isso, para poder auxiliá-los, dando esse suporte, para estar junto com vocês. A gente também não tem fórmula mágica, mas o objetivo de hoje foi pensar numa formação específica para vocês, professores que atuam nesse segmento. Então, a gente achou que era importante chamar os professores, os membros das equipes de assessoramento pedagógico, assim como os membros das equipes diretivas, que eu acho que precisa ser mesmo uma força-tarefa, né? Todo mundo junto nessa empreitada. Cris, seja muito bem-vinda, obrigada aí pela sua disponibilidade para fazer parte dessa formação conosco. Agora, você que vai falar, porque eu já falei demais. Um beijo grande e boa tarde a todos. Primeiramente, boa tarde, é um prazer, né, estar aqui com vocês, é muito bom falar sobre esse assunto. Na época que eu fiz a pós-graduação na EJA, foi, assim, muito interessante, né, a gente falava muito de Paulo Freire, e na minha monografia eu tive a oportunidade de ir ao assentamento, né, do Sem Terra, que minha monografia foi como que no assentamento do Sem Terra, ocorre, né, a educação de jovens e adultos. E foi uma experiência muito boa. E também durante esse período, né, da faculdade, a gente tem, assim, esses desafios
eu também tive a experiência de trabalhar com os jovens do Museu de Arte Contemporânea. O MAC, assim que foi instalado, né, assim, foi muito interessante que a equipe teve essa preocupação de aproximar o museu e a comunidade. E a comunidade do museu ali, no Ingá, é justamente a comunidade do Palácio, que é aquele morro que fica em frente ao Museu de Arte Contemporânea. E aí, nesse período, eu tive esse desafio, né, de trabalhar um projeto com os jovens, muitos afastados, né, da vida escolar. E aí, durante aí a formação, eu conto um pouquinho também dessa experiência. É um prazer. Estou vendo assim vários rostinhos, é muito bom pelo Meet, né, Edi? Que eu estou vendo ali de Marinho, que a gente vê as carinhas, ai que delícia. E vocês também vão ter a oportunidade de colocar, porque vai ser um bate-papo inicial, e vocês vão colocar no chat assim, o que vocês desejam, né? Quais são os outros temas de formação continuada que vocês gostariam de ter? Assim, seria muito legal, né, formar uma equipe de professores para a criação de atividades voltadas para a EJA. Aí, durante esse processo de estudo, eu fui relembrando a minha memória afetiva, né, e aí eu pensei até nessa possibilidade, né, como seria muito legal um estudo coletivo, assim. E aí eu gostaria muito que vocês colocassem, viu, durante todo esse processo aí, alguns temas de formação voltada realmente para a EJA, para a necessidade assim, de vocês, tá bom? Tem bem pouquinho, rapidinho, tá? Quando a gente fala educação de jovens e adultos, da leitura do mundo à leitura da palavra, né? Lógico que a gente fala do nosso grande mestre Paulo Freire, não é verdade? Vamos lá. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino amparada por lei, sendo destinada para pessoas de todas as raças, sexo e idade que, por um ou vários motivos, não tiveram acesso à educação no período de escolarização. Tem por objetivo possibilitar que estes indivíduos desenvolvam suas habilidades e elevem seus conhecimentos para que possam se satisfazer e participar ativamente da sociedade. Isso é muito legal, né? Ter essa oportunidade, esse jovem, esse adulto, né? Ter essa oportunidade de retornar e terminar esse seu período de escolarização, que muitas das vezes não teve no seu momento, devido a trabalho e tantas outras coisas. E aí a gente vai, eu vou falar um pouquinho mais dessa declaração, né? Mas antes, eu gostaria, porque assim, isso nos remete, eu sei que várias pessoas já assistiram, né, esse curta-metragem, mas por que será que muitos jovens e adultos deixam, né, de estudar naquele momento que a gente acha assim que seria o ideal? Vamos assistir um pouquinho? É muito rapidinho, Vida Maria. Quem são as Marias, os José, né, e tantos outros presentes aí na nossa sala de aula? Vários projetos são realizados, muitos pelo governo federal, como a criação da Fundação Mobral, né, que foi uma utilização, teve até as ideias de Paulo Freire, mas foi no período assim da ditadura, né, então teve muita ideologia do governo militar, e assim, o grande problema do Mobral é que a alfabetização era mais funcional, né? Então, vamos aprender a ler, escrever e o cálculo. Mas a questão da relação formal, da formação do homem enquanto sujeito, esse projeto, ele não contemplava. Aí, em 71, veio o ensino supletivo, né? A gente teve até vários aí, o objetivo também de suprir a escolarização regular para os adolescentes e adultos que não tinham conseguido concluir o ensino. Tinha até o telecurso segundo grau, eu lembro disso na época, né? Eu sou dessa época. E em 85 surge, então, a Fundação Educar, né? Que também, até anotei aqui um pouquinho sobre ele, que também é desenvolvido, né, pelo governo federal, criado em 1985, e também não foi muito à frente,
né? Ele surge, então, lá em 97, o programa da alfabetização solidária, que foi a partir desenvolvido pelo Conselho de Comunidade Solidária do Governo Federal, né? E também voltado para adultos, né, de 12 até 18 anos, jovens e adultos, e esse programa também voltado, tinha uma parceria com os municípios, né, também ensino médio, magistério, e quem dava aula, gente, os alfabetizadores, na verdade, eram jovens, né, do próprio município, que cursavam ensino médio, ou até então magistério, ou até a 8ª série na época, né, do ensino fundamental, e recebiam bolsas. Então, também não foi muito à frente, e aí veio também o programa Brasil Alfabetizado. Isso também não difere muito, né, da alfabetização do 1º ao 5º, que nós tivemos o PROFA, depois o Proletramento, o PNAEC, e são projetos que surgem a partir de alguns governos, mas não vão muito à frente, tá? Mas, assim, o que nos respalda mesmo é a lei, né, a LDB, que foi um ganho na época. Eu lembro que eu estava ainda na faculdade, fazendo a pós, e aí se falava muito sobre isso, pela EJA, né, agora ser uma modalidade, e aí ficou até melhor de garantir esse direito aos nossos jovens e adultos. Pode passar. E esse aí é o histórico, né, da taxa de analfabetismo no nosso país. A gente vê que lá em 1982 está lá 17,2, mas a gente percebe que lá em 2012 já está tendo uma caída, sabe, para 8,7. E quando a gente observa nos demais mapas, né, que não foi a intenção também colocar todos, que aí o número maior está realmente no Nordeste, tá? Mais do que na região Sudeste. Pode passar. E aí a gente observa, né, desse total entre homens e mulheres, dependendo da faixa etária, né, por exemplo, de 15, esse daí foi uma fonte, né, do censo de 2008 a 2010, então de 15 a 29 anos, era de 3,6 para homens e 1,9, né, para as mulheres. Aí de 30 a 59 anos, 10,3, né, para homens e 8,5, essa taxa de analfabetismo. E aí com 60 anos a gente observa, né, o maior número, aí a mulher, no caso, é mais elevado, né, vai para 27, até pelo próprio filme, né, pelo curta, aí a gente observa que muitos deixam realmente de agora retornar para a escola, começa a constituir famílias, volta mais para as suas casas, né, ou se não vão trabalhar fora para sustentar também os seus filhos, e a escola fica também um pouquinho de lado, e aí já estão mais com 60 anos, né, ou mais, tá bom? E aí a gente se pergunta, né, por que tão alto índice do analfabetismo no nosso país? E a gente vê o principal, né, que a gente vê o trabalho precoce, que muitos precisam realmente, deixam de estudar, porque precisam garantir o sustento da sua casa, da sua família, baixa escolarização dos pais, baixo desempenho dos sistemas de ensino, vários programas que também não vão à frente, despreparo de alguns profissionais e dentre outros, né? Vocês até poderiam ir no chat, vocês que têm agora esse contato direto, né, com os seus alunos, vocês poderiam até listar outros, né, fatores que eu não coloquei aqui e que vocês, nesse dia a dia com o seu aluno, tem como vocês pontuarem, né? Um deles também, eu lembro que lá no museu, né, quando eu trabalhava com os jovens, muitos também estavam abandonando, não foram à frente por causa do tráfico, né, muitos se perdiam também nesse movimento, e aí a gente percebe, né, que dependendo do período, outros fatores surgem também. Pode ir, Lili.
E aí, compreender o perfil do educando da EJA requer conhecer a sua história, cultura e costumes, entendendo-o como um sujeito com diferentes experiências de vida e que, em alguns momentos, afastou-se da escola devido a fatores sociais, econômicos, políticos ou culturais. Isso é muito interessante. Eu lembro que no meu primeiro dia com a EJA, com esses jovens, a gente sai, está na universidade, né, e vem assim, dinâmicas, cada coisa linda. E eu lembro que eu fiz a primeira dinâmica, eu comprei uma caixa linda, enchi de bombis, vários, e aí eu queria conhecer esse meu aluno, né, porque a gente aprende isso, a gente tem essa questão da EJA, como conhecer o seu aluno, e aí a gente coloca um saquinho com várias perguntas, né, para conhecer esse público. Olhar no olho e conhecer esses alunos, aí a coisa ficou muito mais fácil, né? Então, realmente, essa modalidade, ela não é muito fácil de se trabalhar. Quando você coloca na internet atividades para eles, você vai ver várias atividades infantis, que não tem nada a ver com gostos, nem com aptidão. E com isso, há um nível também de evasão muito grande. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, conhecer a história, a cultura, os costumes, eu pude conhecer, vocês não vão acreditar a partir de quê? Das histórias. Eu criei um projeto com eles, deles fazer o reconto dos contos de fadas. Eu não li nenhum conto de fada, porque é totalmente infantil para eles. Mas na primeira proposta que eu fiz, eu lembro desse aluno, Luiz, ele escreveu para mim A Vovó no Baile Funk. E aí ele conta que a avó foi visitar a Chapeuzinho Vermelho, e lá, a avó que foi visitar, e ela pergunta por que aquelas ataduras na mão da Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho Vermelho disse que era para se defender no corredor do baile funk, e aí a avó resolveu ir para o baile funk com a Chapeuzinho Vermelho. Chegando lá, anunciou que o cara do som era o Lobo Mau, e a vovó pegou as ataduras da Chapeuzinho, foi para o corredor do baile funk, bateu tanto no Lobo Mau e ficou conhecida como a vovó Pitbull. Gente, eu nunca tinha ido no baile funk, eu não sabia que baile funk tinha corredor, nem imaginava, isso foi na década de 90, eu nem imaginava que tinha que ter ataduras, que tinha um cara de som, que tinha corredor. E aí eu comecei a entender por que os alunos chegavam na segunda-feira enfaixados, porque eles brigavam ali naquele corredor. Aí tivemos vários recontos, né? Teve a vovó do samba, a vovó do surf, então cada um foi escrevendo de acordo. Então eu descobri que eu tinha um surfista na sala, que eu tinha um que dançava lá na escola de samba de Niterói, outro que era... A partir dessas histórias eu fui conhecendo um pouco, porque não era a minha realidade, né? Não conhecia muitas dessas coisas, e aí eu fui conhecendo, e eles perceberam também que eu estava com interesse em conhecê-lo, né? Em conhecer a realidade deles. Visitei o Morro do Palácio, fui até a comunidade, depois o museu, a escola, né? Esse centro educativo que eles criaram, passou a ser na própria comunidade, o que fez com que eu me aproximasse ainda mais. Então, esse conhecer a história do seu aluno, a cultura e o costume, é realmente um processo, né, de fato imediato, mas que realmente é necessário. A partir dali eu consegui mudar minha prática e eu pude, então, atender melhor esses alunos, que ao final desse período, desse projeto, né, muitos desses alunos passaram até eram líder, né, da comunidade, representantes ali daquela comunidade, da associação de moradores, criaram vários projetos, o que ele tinha medo de falar, ele já passou. Então, foi assim, realmente foi algo transformador, né, foi assim, bem libertador, tanto para mim, que aprendi a conhecer, né, e para eles, que eles tiveram uma outra vivência, eles ficaram mais próximos e aptos, né, com vontade realmente de aprender. No meado do ano, eu já tinha conseguido levar esses alunos para a escola, literalmente matriculei muitos, né, que já tinham 18, 19 anos,
e eles retornaram para o ensino regular. Isso foi um ponto também positivo, que muitos conseguiram terminar também o ensino fundamental e o outro do ensino médio. Pode continuar. E aí, esse filme é Central do Brasil, né? Muitos já conhecem, que a gente fala um pouquinho da questão social da escrita, né? Por que é importante? Né? Eles sabem essa importância, necessitam, e aí esse pedacinho, é só um pedacinho do filme também que eu vou passar, para a gente ver aí a função aí social. Quando a gente vê esse filme logo no início, né, a gente vê que Fernanda Montenegro, ela fica ali na Central do Brasil e escreve, né, várias, não, são muitas histórias, né. Eu acho o letramento literário uma grande oportunidade para a gente ouvir várias histórias, né, desses nossos jovens. E aí ela pega essas cartas e ela guarda. Ela joga muito, fica guardado e fica fazendo aquela seleção. Essa eu jogo fora, eu guardo fora, né? Então você vê assim, esse sentimento dessa mulher que vai até ela, na esperança dessa carta chegar até o seu ente querido, e que na verdade não chegava, porque ela não colocava no correio. E a gente vê assim a esperança, né? O quanto, imagine a vontade de saber a escrita, às vezes para escrever uma lista, ler uma receita, pegar um ônibus, escrever uma carta, e aí a gente vê a função social da escrita, e por isso que muitos jovens, apesar de todo esse processo, né, que a gente já viu de tudo, eles ainda retornam à unidade escolar, ao ensino da EJA, nessa vontade, né, de ler a Bíblia, de ler o texto, são muitos, a gente vê assim, vários textos da EJA, várias pesquisas, e a gente observa a vontade desse jovem ao retornar, até para não ser um adulto funcional, porque conviver, gente, na sociedade, eles conseguem. Eles têm uma bagagem cultural, eles conseguem pegar o ônibus, conseguem, tanto que ela estava ali na Central do Brasil, consegue, isso consegue. Agora, quando a gente fala do letramento, né, o letrar, conhecer, e além das entrelinhas, aí que é o grande diferencial para o nosso adulto. Pode passar, Línia. E aí eu estava lendo um estudo de caso, né, que foi lá do município de Presidente Prudente, até um artigo pesquisado por Matheus Augusto Mendes, que ele ficou de 2008 até 2010 numa unidade escolar, vendo como que era feito, né, como que era a educação de jovens e adultos dessa escola. E aí vamos ver um pouquinho, pode passar, né? E aí, nesse artigo, que ele intitula como A Infantilização do Ensino na Educação de Jovens e Adultos, ele começa a perceber que as atividades não estavam condizentes com o perfil dos educandos da EJA. E que o professor também não tinha uma postura própria para esse público. Muitas das vezes, até porque a nossa rotina de trabalho, nós professores, se bobear, a gente trabalha manhã, tarde, noite. De manhã a gente está dando aula para o 1º ao 5º, né, na alfabetização do 1º ano, para as crianças. E à noite a gente está com um outro público totalmente diferente. E aí, durante essa pesquisa, ele começou a perceber que essas atividades e a postura realmente não estava sendo propício para o alunado. E aí, numa turma que estava iniciando com 30 alunos, no final só tinham 15 alunos. Mostra aí as atividades, fazer um favor. Então, isso aí foi quinta-feira, 14 de outubro, né, de 2010, atividade de alfabetização, coloca até o referencial aí embaixo. E aí eles colocam uma gravura, né, de desenho, muito comum na internet, no Google, a gente vê muito dessas atividades, e pede, então, o aluno para completar. Próximo. Faça uma linha ligando cada figura à letra inicial do seu nome e depois pinte a figura. E a gente percebe que são figuras totalmente, né, são desenhos. Se fosse ainda, a gente vê que tem figuras muito infantilizadas e não na figura no tempo real, né?
Pode passar. Ligue. Ligue o nome a cada desenho. Telefone, óculos, caixa e porco. Daqui a pouco esse telefone, igual televisão, né, gente? Vocês já viram televisão? Os desenhos da televisão? As crianças atual também, se você for fazer atividade para o primeiro ano, esse telefone aí também, orelhão, também não vai atender nem a necessidade do primeiro ano do fundamental, né? Do inicial. Pode ir. Você sabe o que é um golfinho? Os golfinhos são mamíferos encontrados em todos os oceanos do mundo e em alguns rios. E aí tem o desenho do golfinho, né? Se fosse talvez o golfinho, a imagem do golfinho real, né? E aí um bate-papo inicial de que seria o golfinho, eu acho que talvez ajudaria. Pode passar. Acho que tem mais. Pode ir. E aí, a gente tem agora... Pode parar aí um pouquinho. Quando a gente faz pedagogia, né? Que a gente fiz também a pedagogia, e também vem do grego, assim como andragogia. Só que a pedagogia, o paidos, quer dizer criança, né? E o educar crianças, a andragogia é totalmente diferente. Ela vem do grego, pode ir, Línia, que significa andros, adultos, e gogos, educar. Pode ir, Línia. Então, na verdade, a andragogia é a arte ou ciência de orientar adultos a aprender. Então, é algo totalmente diferenciado e é muito mais interessante, porque o adulto ele tem uma bagagem muito relevante. Se a gente aproveitar, nossa, as aulas ficam muito agradáveis. Vamos lá. Então, não esqueça esse nome, viu? Vocês trabalham com a EJA. Andragogia é a arte ou a ciência de orientar adultos a aprender. Pode ir. E aí nós temos algumas características, né? Que seria que valoriza a experiência dos jovens e adultos, que é a base do aprendizado, né? Nada vai pronto, começa a partir do diálogo entre eles. Então, traz a experiência, vê esses conhecimentos prévios, atividades totalmente contextualizada com a realidade desse alunado. O aluno é um agente de sua aprendizagem, então desenvolve autonomia, criticidade, liberdade. E trabalha-se muito com a questão desses conteúdos extracurriculares. Então, enquanto a pedagogia, né, a gente direciona, de fato, esse trabalho com o alunado, na andragogia, essa relação dialógica, né, com esse adulto, você monta totalmente o seu planejamento. Até nos lembra Paulo Freire, né? Dali a gente tira o tema gerador, a gente transforma ali em debate, né? Então, é muito interessante. E, além de tudo, oh, meu Deus, toda hora cai esse meu fone, é algo que valoriza, tipo assim, o que o meu aluno precisa para a vida. Igual quando a gente trabalha a gente trabalha com a educação especial, de desenvolver autonomia, para que o nosso aluno possa atuar de forma bem ativa na sociedade. Então, o que meu aluno da EJA precisa para atuar de forma autônoma também na sociedade? Então, ali, o professor ele trabalha ficha cadastral de crediário, de locação, de conta bancária. Ele trabalha inicialmente com a letra caixa alta, depois trabalha com a letra cursiva, preenchimento de envelope, de carta, de depósito de bancário. Eu sei que agora já tem até o depósito em dinheiro, né, gente? Se eu fui agência, eu fiquei, você bota o dinheiro, não coloca nem mais envelope, né? Mas em alguns casos ainda não tem, né? Leitura de extrato bancário. Então, a professora, o educador, ele leva para a sala de aula alguns instrumentos a partir dessa conversa inicial com o seu alunado, vê a necessidade dele e leva, então, para a sala de aula.
E aí começa esse preenchimento, esse bate-papo, para que ele possa utilizar também na sua vida diária. Então, o que o meu aluno precisa, né, para se desenvolver, para atuar de forma ativa na sociedade? E é isso que é conversado inicialmente, né, com os seus alunos, e volta, então, a se trabalhar a partir disso. E outros, né? Pode ir. Eu aprendi esse coisa com o Lilian, agora eu estou assim, gente, botando para aparecer. Visitação a museus, parques, exposição, biblioteca, pontos turísticos, teatro, praça e outro. Pode parar aí, Lilian, que eu vou só dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com esses alunos lá do Morro do Palácio, inicialmente, depois que eu conquistei, que eles começaram a compreender qual era o objetivo, a importância que a gente estava dando a eles, a vontade que a gente tinha, né, de estar compartilhando com eles, eu comecei a levá-los para o cinema, para teatro, porque ali no Ingá e Icaraí tem, assim, uma abrangência muito grande. E eu lembro que assim que eu levei na exposição, ali na subida, onde tem a Faculdade de Direito, eles falaram assim para mim: então, Cristina, a gente só entrava aí para roubar manga, porque tem muitos pés, né, de frutas, e agora a gente está entrando aí para assistir uma peça. E eu tive muita sorte que no dia, eu sabia, né, mas é porque eu já tinha organizado com eles, que era o Alto da Compadecida, e eles se divertiram muito. Quando eu levei esse jovem para o cinema, não sei se Débora lembra, lá na UF, o cinema lá em Caraí era R$ 1. R$ 1. E tinha noite. E aí eu organizei aqueles 40 jovens para levá-los até o cinema da reitoria, que o cinema ficava na reitoria. Foi muito interessante que quando eu passava ali com aqueles 40 jovens, aquelas pessoas estavam fazendo caminhada ali no calçadão de Caraí, muitos atravessavam a rua, porque eles ainda estavam nos seus trajes iniciais, aquela bermudão que os funkeiros gostavam de usar, aquelas camisetas e tal. E aí não fui só uma vez, não, foram várias vezes. E o que eu fui achando interessante, que eles também, na medida que eles começaram a participar das atividades do museu, ele criavam assim, crianças das escolas que iam para o museu, eles davam palestra, porque eles trabalhavam também com papel reciclável, né? Então, não sei se ainda tem, mas lá no museu tinha a livrariazinha que tinha agendas, tudo feito com eles, o papel reciclável, porque não tinha só leitura e matemática, tinha também a questão ambiental, e eles desenvolviam vários trabalhos. E eles começavam, gente, a mudança até na forma de se vestir. Eles começaram a conhecer vários outros espaços, né? Então, a gente começava a ali tem o Solar do Jambeiro, quem conhece Niterói. Então, ali tinha exposição. Então, essa visitação a outros espaços, né? Porque a gente pode partir do conhecimento do nosso aluno, mas a gente não pode ficar só limitado a isso. Nós podemos ir além. Às vezes a gente fala assim, nosso aluno só gosta de funk. Mas você já apresentou outra coisa para eles, né? Outros ritmos, outras melodias? Então, a gente precisa mostrar a eles além ali, né, do muro ali do palácio, além do muro ali da unidade escolar. Então, a visitação, a exposição, biblioteca, teatro, nossa, isso enriquece muito, sabe? E eu vi a transformação, a vontade, né, desses alunos em estar participando de vários outros momentos, tá? Pode ir, Lívia. Atividades em grupos, né, enriquece essa troca. Agora já melhorou um pouquinho, né, esse período da pandemia, pode ser em dupla, em trio, debates, projetos, trabalhar o eixo oralidade, né? Porque às vezes o meu adulto ainda não tem o domínio da escrita, mas tem uns que conta causos como ninguém, né? Então a gente aproveita essa oportunidade para conhecer um pouquinho dos causos, das suas histórias. Tem mais?
E aí, buscar trabalhar questões sobre valores, sonhos, desejos, né? Porque muitos não têm sonhos, não sonham mais, acham que não tem mais essa possibilidade. E nesse período, né, que eu estava estudando ainda mais para fazer essa formação, eu li um relato muito interessante de um pai que voltou para a EJA junto com seu filho, que era adolescente. Fechei? Não. Que era adolescente. E aí, olha que coisa interessante. Esse aluno saiu, evadiu, mas o pai continuou até o final e terminou em engenharia civil. Olha que coisa interessante, né? O pai que retorna também para a EJA para ajudar o seu filho, né, dar continuidade, e na verdade o filho acabou fazendo o que o pai anteriormente fez, né? E o pai continuou e fez engenharia civil, né? Ele viu essa possibilidade, os seus sonhos, os seus desejos. Então a gente precisa mostrar que há essa possibilidade, sim. E essa possibilidade, ela vem a partir desses debates, dessa relação dialógica, né, com o aluno, a partir de rodas. É muito interessante. E isso me lembra muito quando eu fui lá no assentamento do Sem Terra, lá em Campos, e eles trabalhavam muito isso, sobre essas questões, sabe? As questões sociais, a questão da terra, e eles faziam questão, assim, de que o professor que atuasse na EJA do Movimento Sem Terra fosse do próprio movimento, né? Até para que as ideias não fossem o contrário. Pode continuar. E a gente tem uma riqueza, né, dos gêneros textuais, como poemas, músicas, crônica, cordel, notícia, bilhete, carta, receita. Então, temos uma variedade tão grande de gêneros que, a partir desses gêneros textuais, podemos estar ali alinhando, né, com as habilidades e competências da nossa rede. Pode ir. E aí a gente vê assim, Monteiro Lobato, História de Tia Anastácia. Inicialmente a gente acha que Monteiro Lobato é somente livro infantil, né, infanto-juvenil, até porque ele foi um grande marco na literatura infantil aqui no Brasil, né, com a entrada das Reinações de Narizinho, que foi um marco da literatura infantil. Mas ao pesquisar ainda mais sobre Monteiro Lobato, a gente observa que as histórias de Tia Anastácia são histórias muito amadurecidas, né, que talvez não dê nem para a gente trabalhar com as nossas crianças no primeiro da alfabetização. E aí eu separei esse texto para vocês, chamado A Mulher Dengosa. Inicialmente, antes de começar o texto, eu vou perguntar o que seria a Mulher Dengosa. Vocês podem abrir o microfone, gente, a gente está no Meet. O que seria para vocês? O que vocês acham que Tia Anastácia aí, Monteiro Lobato, vai tratar nesse texto? Lógico, quem já conhece, né? O que vocês acham? Não querem arriscar? Estão com medo? Pelo menos ninguém, a Andréia já conhece o texto que eu li para ela. Edi? Oi, Edi, fala aí. Neila. O que seria a mulher dengosa, gente? O que vocês acham que vai tratar nesse texto? Isso a gente chama de uma atividade pré-textual, né? Antes da gente trabalhar o texto propriamente dito, a gente pode trabalhar o título desse texto, né? Trabalhar o autor, a capa do livro. Como o livro é da Tia Anastácia, a capa do livro não vai estar voltada. É uma história que está dentro, né, desse livro. Então, a capa não vai ajudar muito. Por isso que eu nem pedi para vocês observarem a capa, e sim esse título aí. Fala aí, me ajuda aí, amiga. Lembra aí da nossa amizade? Fala aí, gatinha. O que você acha que vai ter aí na Mulher Dengosa? Pode colocar no chat, gente. Ó, Cris, aquela que é mais meiguinha, mais, não é? mais mimosinha para as coisas, que faz mais charminho. Mas um aluno hoje, um aluninho que eu quero dizer, um aluno, né? Um jovenzinho da EJA, vai que quer dizer, fazer uma graça e dizer que é aquela que teve dengue, é uma mulher dengosa. Que teve dengue, né? Pode hoje ser também. Que não cabia para a época de Tia Anastácia, não. É, não caberia, mas eles não iam saber o contexto, né? Poderiam colocar.
Pelo título também julgaria isso, uma mulher mais meiga, mais cuidadosa, né? Também pensaria dessa forma. Bom, como nossos professores da EJA estão bem tímidos, eu vou iniciar o texto aí. Obrigada, viu, colegas, pela colaboração. Vamos lá. Pode colocar, Lívia. Era uma vez um homem que se casou com uma mulher muito cheia de dengue. Fingia não ter apetite. Quando se sentava à mesa, era para tocar apenas nos pratos. Comia 3 grãos de arroz e já cruzava o talher como se tivesse comido o boi inteiro. O marido desconfiou de tanta falta de apetite, porque apesar daquele eterno jejum, ela estava bem gordinha. Imaginou uma peça. Mulher, disse ele, tenho de fazer uma viagem de muitos dias. Adeus, pode ir. E partiu com a mala às costas, mas deu um jeito de voltar sem ser percebido e de esconder-se na cozinha atrás do pilão. Logo que se viu só em casa, a mulher dos dengues suspirou de alívio e correu à cozinha. Joaquina, disse a cozinheira, prepara-me depressa uma sopa bem grossa que eu quero almoçar. Na época, Monteiro se referia, né, à cozinheira como a negra, preparou uma panela de sopa que a dengosa engoliu até o finzinho. Olha, um bom debate, né? Logo depois disse a cozinheira, vamos. Joaquina, mate um frango e prepare-me um ensopado para o jantar. A negra preparou o ensopado que ela comeu sem deixar uma isca. Agora, Joaquina, prepara-me uns bijus bem fininhos para eu merendar. E merendou os bijus sem deixar nenhum farelo. E agora, Joaquina, prepara-me um prato de mandioca bem enxuta para eu cear. Gente, a negra preparou a mandioca que a dengosa comeu até não poder mais. O marido, então, escapou do seu esconderijo e foi bater na porta da rua, fingindo estar chegando da viagem. Era um dia de chuva bem forte. Quando a mulher abriu e deu com o homem, ficou desapontada. Ele explicou que havia desistido de tal viagem e voltado. Mas, maridinho, como chegou você tão enxuto debaixo de uma chuva tão grossa? Aí o marido respondeu, se a chuva fosse tão grossa como a sopa que você almoçou, eu viria tão ensopado como o frango que você jantou. Mas como era uma chuva fina, como os beijos que você merendou, eu cheguei tão enxuto como a mandioca que você ceou. A dengosa ficou admiradíssima daquelas palavras. Desapontadíssima ao compreender que o esposo tinha descoberto sua manha. E a partir dali, né, gente, acabou com os dengos. Vamos lá. E aí a gente faz as releituras, né? Quando a gente fala de releitura, coloca aí a primeira imagem. Essa imagem aí seria a releitura de quem, gente? Pode escrever aí no chat. Seria a releitura de quem? Olha, eu acho que tá a Mona Lisa com a Vaporu, né? Tem as duas, na verdade. Inicialmente a gente vê logo quem? Vamos colocar aí Mona Lisa, Clarice Muniz colocou Mona Lisa. Olha, o professor Gui também botou Mona Lisa. Isso aí, pode ir aí. Pode colocar, Lilian. Mona Lisa, né? Pode ir, Lilian. E aí, nós temos, na leitura de imagens, a gente fala releitura. E aí a gente tem um reconto desse texto que eu acabei de ler, chamado A Mulher Dengosa. Na primeira estrutura da tia Anastácia, né, desse conto de Monteiro Lobato, nós temos um conto, então uma narrativa. E a partir dessa leitura, dessa narrativa, foi feito, então, um poema. Olha que coisa interessante. A Mulher Dengosa, de Ana Paula Cruz.
Era uma mulher dengosa que fingia não ter apetite. Quando sentava à mesa, via os pratos e dava chiliques. Comia 3 grãos de arroz, cruzava o talher, torcia o nariz, o marido, desconsolado, observava a cena infeliz. Apesar do eterno jejum, a mulher permanecia gordinha, desconfiada, então o marido preparou-lhe uma armadilha. Mulher, vou fazer uma viagem, ficarei fora alguns dias, pegou a mala, pôs nas costas, mas escondeu-se no canto da cozinha. Imediatamente a mulher suspirou, deu graças a Deus, correu logo na cozinha, uma sopa bem grossa fez. Um ensopado para o jantar, a dengosa preparou. Matou um frango robusto, sem melindres, ou devorou. Para terminar o banquete, comeu mandioca sequinha, da sobremesa beijinho de coco com a massa bem fininha. Como estava chovendo muito, a dengosa resolveu descansar, enquanto isso o marido da cozinha saiu devagar. Bateu na porta da rua, fingindo a viagem chegar. A mulher desapontada abriu a porta a indagar. Paradinho, você chegou debaixo de uma chuva tão grossa. E está tão enxuto, parece que nem viajou. Minha nossa! Aí ali, se a chuva fosse tão grossa como a sopa que você almoçou, estava todo ensopado como o frango que você jantou. Mas a chuva agora estava fininha, com os beijos que você beliscou, e é por isso que eu estou enxuto como a mandioca que você seou. Desapontada dengosa, resolveu deixar de drama após o marido ter descoberto de tudo, não passava de manha. Então, olha que coisa interessante, né? E para trabalhar isso com os adultos, gente, eles podem fazer cordel, e, nossa, os mais variados, né, os encontros que a gente pode ter a partir desse gênero. Então, gente, crônicas, depois eu comecei a trabalhar muita crônica com os meus jovens, né, porque são textos bem interessantes, né, Fernando Sabino, Stanislau Ponte Preta e tantos outros que a gente tem aí, que a gente pode trabalhar e dali fazer outros recontros, discussões, debates, né? Então, assim, são gêneros mais amadurecidos que a gente pode trabalhar com certeza. Pode ir. E aí, o professor na andragogia, né? Ele é um mediador, ele é um pesquisador, ele é conhecedor das condições de vida do educando, e ele tem essa prática reflexiva e libertadora, né? Eu vou ensinar isso, qual é o meu objetivo de ensinar isso? O que isso vai ajudar lá o meu educando, né? Então, essa mediação não é aquele que chega, que Paulo Freire fala bastante, que isso cai em tudo quanto é concurso, né, gente? Educação bancária, que se você coloca no Google, tem os mais variados desenhos, né? De colocando os conhecimentos dentro do cérebro do aluno, criando várias gavetas e tal. Não, esse professor, ele dialoga, ele vai me fazendo a mediação, ele pesquisa a sua prática, porque assim, no primeiro momento, confesso para vocês que foi desesperador, né? A gente tem até vontade de dizer, meu Deus, acho que eu vou dar conta, na teoria é tão bonito, né? A gente estudou tanta coisa sobre Paulo Freire, mas como que é isso na prática? E a gente vê que a prática realmente é um estudo constante, né? Da teoria, e você vai se refazendo, vai, pesquisa e coloca um outro tipo de atividade, de projeto, de debate, e na medida que você conhece o seu educando, que você conhece a sua proposta, e aí isso tudo fica muito mais tranquilo, e aí você realmente vê, assim, eles de forma autônoma, reflexivo, né? Realmente uma pedagogia libertadora, né? Aquilo que o Paulo Freire tanto fala. Pode ir. Então, à medida que o professor, enquanto educador, compreende a importância social do seu trabalho, a dimensão transformadora da sua ação, a importância social, cultural, coletiva e política da sua tarefa, o seu compromisso cresce. Né? O seu compromisso cresce. Então, a gente precisa realmente compreender essa importância social do nosso trabalho. Tá? Principalmente quando a gente trata-se de alunos da EJA. E esse de Rose Martins, pode ir. E aí eu não tenho como falar de educação de jovens e adultos sem falar, né, de Paulo Freire,
e dessa importância do ato de ler. Eu separei também um pedacinho de um vídeo para apresentar para vocês, tá? Que interessante, né? Agora eu não vou parar. Mas viu, gente, a importância daquela educadora, daquela professora com esse aluno? Porque realmente é desanimador. A alfabetização em si, a gente observa ali, né? Que ele está nesse processo, ora coloca consoante, ora coloca vogal, né? Ele bota o e o A, né? Cidade linda. E esse processo, ele é importante, né? Desse professor mediador. A gente vê muito isso, essa importância, porque senão ele acha que não está lendo. Isso não acontece só. Eu recentemente, na unidade escolar que eu atuo, e aí vocês sabem que devido à pandemia, alunos nossos do terceiro ano, né, tá totalmente assim, sem ainda consolidar as habilidades básicas da leitura e da escrita. E eu atendi um pai desesperado, por ele não conhecer esse processo da escrita. E quando pontuei para ele e apresentei para ele toda aquela fase da escrita e quais seriam as atividades, né, que estaríamos trabalhando, né, com os alunos, ele ficou mais tranquilo. Então, quando a gente não tem esse conhecimento, quer dizer, para aquele adulto, ele ainda não sabia, mas olha quanta coisa, né? Se a gente conhece todo esse processo da análise de escrita, olha o avanço que ele já teve, né? Aquela senhorinha, agora eu já consigo ler a placa da rua, né? Olha só, algo que para a gente é tão comum, mas no primeiro momento me lembrei muito nesse período, quando ela falou isso, daquele livro O Menino que Aprendeu a Ver, né? Que fala muito sobre isso. Quando a professora ensinava uma letra, quando ele ia à rua, via as letras na rua, ele conseguia ver aquela letra que aquela professora apresentou a ele. E é assim, é um processo. Mas você, professor da EJA, é tão importante. E por isso nosso desejo assim, de saber o que vocês gostariam mais, né, que fosse trabalhado para estar aí como parceira aí com vocês, aqui é da formação continuada. Mas não acabou ainda não. Vamos ver mais um pouquinho aí. Então, antes da leitura da palavra, a gente tem a leitura do mundo. Quanto mais a EJA, uma história, toda uma vida, né? 56 anos de história ali presente. E a gente, às vezes, não senta nem para conhecê-la. Então, nesse sentido, Freire afirma que é fundamental que o educador e o educando caminhem juntos, lado a lado, e que ambos tenham uma relação aberta e horizontal, né? A gente fala tanto sobre isso, né? Cai tanto sobre isso em concurso. Como que deve ser a relação professor-aluno? Aí tem a parte vertical ou horizontal. A gente estuda muito isso, cai sempre em concurso, né? Pois não somente a turma irá aprender com o professor, mas o professor também irá aprender muito com a turma. Por isso, é importante que o educador seja humilde, crie vínculos com a sua turma e saiba ouvi-los, já que com isso, certamente, tornará a prática mais sadia, positiva e produtiva. É necessário que o educador seja humilde e coisa linda isso, né? Crie vínculos com a sua turma. Porque quando eu crio vínculos, eu passo confiança. E o outro passa a confiar em mim. E aí, sim, certamente, a prática, né, vai se tornar algo mais sadia, uma prática mais sadia, positiva e produtiva. Porque aí o aluno sabe que pode confiar, que pode falar. Porque, na verdade, o adulto, ele tem vergonha, assim como a criança tem vergonha. Imagine o adulto. Né? Eu fiz várias perguntas para vocês e muitos no início tiveram vergonha, né? Até porque a gente quase não se conhece, estamos aí pelo Meet, né? Então, isso é do ser humano. Mas quando se cria vínculos, quando eu passei a criar vínculos com aqueles jovens, gente, tudo ficou mais fácil. Eu me emociono ao lembrar daqueles momentos que eu tive ali com aqueles jovens. Pode ir.
Pode ir? Então, é muito importante, mais uma vez eu vou falar sobre a contextualização dos conteúdos de ensino, buscando estabelecer conexões entre cada conteúdo e a vida cotidiana dos alunos. Então, esse negócio de ligar o bichinho para a letra inicial, isso acaba de, a professora está me tratando como criança, então, não vou mais não, né? Então, vamos contextualizar mais as nossas atividades. Próximo. O educador deve ser problematizador e promover a dialogicidade, buscando sempre a compreensão crítica da realidade que os educandos fazem parte, para assim, aos poucos, possibilitar a formação de sujeitos autônomos, críticos e agentes transformadores. Pode ir. Investigação, tematização, problematização, né, que Paulo Freire fala tanto, vamos investigar, aí a gente tira a palavra, né, geradora, dali a gente vai fazer a problematização daquela temática. Pode ir. Agora que eu coloquei o óculos, viu, gente? Textos geradores baseados em temas extraídos da realidade dos alunos. Pode ir? Atividades bem planejadas. E aí a gente sabe que nós temos realmente uma proposta curricular, né? E aí, como que a gente pode fazer a partir, eu vi a proposta, né? Eu tenho dado de ensino fundamental e também vi da EJA, e aí eu vou pegar a área de linguagem. Vamos lá. E aí, nós temos aqui a habilidade EF01, LP01, que reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página. E aí eu tenho ali, eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um xodó para mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. E a pergunta tá, a primeira palavra do texto é? E aí, a gente poderia trabalhar, olha o texto, um texto totalmente de dominguinhos, né? Um pedacinho de uma música, e ali eu trabalhei tranquilamente essa habilidade, né? E desse texto eu posso trabalhar várias outras, tá? Pode ir, Línia. Essa embalagem, a gente trabalha muito esse próximo descritor, pode colocar aí para mim, na verdade, essa habilidade que está aí, ó, localizar informações explícitas, que seria, escreva no seu caderno, né, o nome do produto, o nome do fabricante, conteúdo, para que serve, validade. E aí, só até ali, você vê que são informações explícitas, que ele olha a embalagem e responde por quê. Está ali presente. E aí você gosta desse produto, aí vai um pouquinho além. Por quê? Né? Pode ir. Que aí não é tão explícita. Ali, aí o que eu organizei com Lília? Né? Até para ver, pode ir antes. Porque eu acredito que muitos professores já tenham feito essa questão do formulário, porque foi o que mais a gente realizou nesse período do ensino remoto. A Lília vai colocar no chat esse link e vocês vão copiar e vão tentar responder. Pode ser? Que é uma outra estratégia. Daí uma outra estratégia. Então, eu tenho aquelas perguntas, mas eu posso criar um formulário para fazer uma sondagem, uma avaliação diagnóstica com o meu aluno. Colocou, Lília? Deixa eu ver. Coloca aí para mim no chat quem usou o formulário aí nesse período. Quem sabe fazer formulário? Coloca aí. Porque Cris, Lilian está copiando ali, tá para você o formulário. Tá. Coloca aí para mim. Ó, o link já está aí. É só vocês clicarem nele e... Depois a gente vai fazer contato com ela.
É só a gente cortar depois. Entendeu? Vocês podem fazer isso no celular de vocês. Quem está no computador, se pudesse fazer no celular. A Paula usou, Camila usou também um formulário. E o formulário, gente, ele é bem tranquilo, tá vendo? Eu coloquei uma tirinha, né, aí presente. E aí a gente faz a pergunta e na hora que você responde, automaticamente ele depois mostra se a resposta está correta ou não. O nome da figura é a figura abaixo, né? E aí eu poderia utilizar, o que eu utilizei, na verdade? Até peguei de um material, de um caderno de Recife, tá, gente? Um capacete de verdade. Eu não preciso usar aquele desenho de capacete que tem no Google, né? Então eu utilizo imagens reais. Esse aí é mais para você trabalhar, ó, capacete, caderno, casa, né? Questão da sílaba, mas da alfabetização, tá? Qual é o assunto da imagem abaixo? Então, ele vê a imagem e responde. Tá vendo? Dá um grau de dificuldade, porque, ó, carteira, certidão, carteira. Então, eu tenho carteira de habilitação, eu tenho carteira de trabalho digital. Pode ir. Então, aí você vai ver se o teu aluno está fazendo essa leitura. Qual é a coisa mais importante da mensagem? Abaixo. Né? Então, ele percebe ali, a família não é uma coisa importante, é tudo. Então, o que seria? As mãos, as coisas, a família ou as pessoas? Né? Então, isso aí já está bem mais tranquilo. O texto presente na imagem abaixo serve para quê? Né? E nos anos iniciais, né, Andréia está aí, Camila, nossos alunos dos anos iniciais, eles têm muita dificuldade na resposta de quando é essa assim, de vacinação, quando coloca lá o tal do Zé Gotinha. Eu já corrigi muitos. A Denancy fez, depois você me diz, viu, se ficou legal. E aí, já o nosso adulto, gente, o nosso aluno adulto da EJA, eles não vão ter dificuldade, né? Pela vivência que eles já têm. Então, vacina, adulto, fique ligado, procure a unidade de saúde mais próxima. Então, esse texto serve para quê? Para informar, divertir, né? Dissertar, argumentar, pode ir. Aí vem o outro tipo de texto, que é o bolo de coco aí, a receita. Que aí tem aí os ingredientes. Todos esses textos, eu poderia colocar várias outras perguntas, tá? Isso aí. Aí eu quero verificar se o meu adulto, ele consegue ler, né? E se ele consegue diferenciar os tipos de gêneros textuais. Então, isso é um convite, é uma música, uma receita, uma fábula, né? E por ele ter toda uma leitura, ele conseguiria, né, responder com mais tranquilidade essa pergunta. Observe a figura abaixo. A primeira sílaba do nome dessa figura é... Então, não precisei fazer aquele colocar uma imagem, né? Eu coloquei uma imagem real do macarrão, tá aí. É o quê? E do macarrão, tem várias outras perguntas também. E aí, me envia uma cópia. Então, eu posso estar na sala de aula, faço esse formulário e todos os meus alunos recebem um link. E ali eles respondem com o próprio celular. E se vocês assim desejarem, eu gostaria até que sim, que vocês colocassem ali no chat, a Lília se colocou à disposição de preparar uma formação para fazer esses formulários com vocês. E olha que eu fiz o mais simples de todos. Esse aí é o básico do básico. Mas Lília, gente, ela é maravilhosa. Ela vai poder ensinar coisas maravilhosas para vocês. E é um recurso a mais que vocês vão ter para trabalhar com os adultos, né? E ela agora vai passar um vídeo para vocês. Olá! Você sabe quando nós usamos a letra maiúscula? Em começos de frase como: você tem cartão do SUS? Em nomes próprios, como nomes de pessoas,
Lilian torceu o pé. Nomes de animais de estimação. Caramelo não latiu. Nomes de lugar. Moro em Cabo Frio. Nomes de empresas como o ônibus da Salineira atrasou. Em siglas como perdi o meu CPF. Mas atenção, CPF é uma palavra que você tem que soletrar as letras. Nesse caso, quando você tem que soletrar, todas as letras são maiúsculas. Mas, para os casos onde você não precisa soletrar a palavra, como passei as férias no SESC, somente a primeira letra da sigla é maiúscula. Até um próximo vídeo. Tchau! Gente, Lília fez esse vídeo para vocês, né? Voltado totalmente. Eu disse assim, Lília, vamos fazer um vídeo, porque você é maravilhosa nisso, porque a gente pode futuramente também fazer uma formação onde os professores podem criar vídeos sobre os assuntos, né, que eles estão trabalhando e passar para os alunos, porque quando está no celular, gente, parece que eles ficam mais empolgados, né, parece que é até mais interessante. E aí, ela então fez, né, esse vídeo, e aí também, olha que legal, se vocês assim desejarem, ela também pode marcar, vai fazer uma formação para que vocês possam ter acesso, né, a esses vídeos. E aí, criando um grande grupo, já pensou, de professores da EJA, que maravilhoso? E aí vocês iam trocar. Então, ter atividades, né, bem interessantes, sondagens, que muitas das vezes é necessário ser feita a partir das habilidades. Eu sei que a gente tem todo um processo, né? Todas as habilidades, assim, para a gente dar conta. E a gente faria ali, olha quanta coisa legal. A letra da Lília é linda, né? Arrasou também, né, gente? Olha quantos conteúdos estão ali presentes. Um vídeo curto que o aluno vai... Vou abrir o microfone. A letra é minha. Ai, gente, é de Lourdes. Olha, gente, é verdade. Lourdes tem uma letra maravilhosa. E aí a gente utilizou, né, as meninas que estão aí, Lília e Lourdes, uma linguagem voltada para o dia a dia deles. Salineira, gente, quando que a salineira não atrasa? Não é verdade? Quando a salineira não atrasa? Cabo Frio, CPF... Lília quebrou o pé e quebrou de verdade, gente. Sabe por quê? Ela também estava num nome muito próprio, nas Pernambucanas. Então, eu já aviso a vocês, quando vocês forem às lojas pernambucanas, tem um degrauzinho ali que, ó, não é bom não. Então, fiquem atentos. E Lília realmente quebrou o pé. Ela só não falou aonde, o local. E aí, gente, olha só, nós temos os formulários, vídeos, e Lília, como vocês sabem, ela trabalhou muito tempo com TI, NTI, lembra? Que tinha as salas de leitura e tinha os núcleos de informática da rede. Então, nossa, tem uma bagagem riquíssima, e a gente gostaria muito de ser parceiros dessa modalidade de ensino, né? Porque quando a gente vê no Google, não tem nada quase interessante para a EJA, e a gente pode criar materiais maravilhosos, né? Compartilhar. E o dia que vocês fizerem assim, um passeio para o MAC, me chamem, que eu quero ir junto com vocês, viu? E aí, a gente vai finalizar, né, com Paulo Freire, finalizar essa parte, tá, gente? Que eu vou deixar em aberto aí, que eu já li um monte de coisa bacana aí que vocês colocaram. Tem até alguém que compartilhou um link aí muito interessante. Aprender a ler, a escrever, a alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo.
compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas de uma relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. Então, gente, é aquela grande coisa, ó, Ivo viu a uva, não é? Não é nessa manipulação mecânica, não. Né? É algo assim, a salineira atrasou, né? Lília quebrou o pé, é algo assim bem real, que seja assim, que vai realmente ao encontro da necessidade do seu alunado. E assim, eu ficaria muito feliz se saísse daqui um grupo bem legal, né, para a gente realizar várias atividades, pensar mais sobre a EJA do nosso município, criando propostas inovadoras. Já pensou ser um ponto de referência? Né? E seria muito bom. E a literatura, ela ajuda muito, viu, gente? A literatura, ela aproxima, quando eu comecei a trabalhar as crônicas, né? Vocês viram aí, se eu fosse falar dessa mulher dengosa, quantos causos vocês falariam para mim sobre situações semelhantes a esta, não é? Então, a literatura é um pontapé inicial, né? A gente fala muito do letramento literário, né? Que seria a leitura de leite, e essa leitura de leite, esse letramento literário, pode ser cada dia um aluno, né? Com a sua leitura de mundo, com a sua história, com a sua vivência. Então, assim, vocês viram que eu falei, não foi novidade, né, para vocês, eu sei todo esse conhecimento, assim, que vocês já possuem, mas foi um bate-papo e deixar, assim, essa unidade, por isso que foi no Meet, sabe? Para que vocês pudessem se olhar, para vocês pudessem se conhecer, e daí criar novas outras formações, assim, com pessoas, né? Especialistas aí, como a gente tem a Lília, toda essa parte da informática que deixa eles bem cativados, adoram, né? Principalmente os jovens. E já pensou um dever de casa pelo formulário? Ia ser rapidinho. E a gente trabalha muito essa questão do dever de casa, né? Principalmente para a EJA, que trabalha o dia todo, tá lá, ainda vai fazer o dever de casa, mas aí é um outro assunto, um outro momento. Mas tem aí a bibliografia, viu, que eu utilizei, tem aí os cadernos, tem Paulo Freire, tem um livro que eu gostei bastante, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui, que eu trouxe da Bienal. Assim que eu vi na Bienal do livro, eu fiquei encantada, acho que eu deixei lá do outro lado. E é, assim, muito interessante, né? Essa leitura constante, a gente está sempre lendo e observando, assim, né? Como que está essa situação em vários outros lugares. E aí eu trabalhei um pouquinho também da proposta curricular, porque eu sei que a gente precisa, mas como que eu posso tirar estas habilidades e competências num contexto mais adulto, né? Mais contextualizado. Isso é importante, tá? Ó, eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazer estar com vocês. Eu quero ouvir um pouquinho. Ah lá, ó, tem um outro aí, essa menina tá dando várias ideias aí. É isso aí, Cris. Lília, a gente está até abrindo aqui o formulário para ver se mostra para vocês o resultado. Eu vou mostrar aqui a questão das respostas do formulário, ok? Aqui em respostas, você tem a média da turma, ok? O percentual de pontos, de acertos, tá? Opa, aqui, quantos alunos acertaram essa resposta? Quantos alunos responderam a chuva? Tá? Quantos alunos responderam capacete? Um errou, colocou caderno, né? E por aí vai. E aí você vai vendo as respostas pelas perguntas. Até para saber onde mais erram, né? Para fazer uma intervenção também interessante. Isso, exato. Vai vendo a estatística. Esse aqui é o resumo da turma. Você pode ver o resumo também por pergunta. Ok? Ó.
Tá? E o resumo individual. Essa aqui foi a formação continuada que respondeu. Tá? E aí você vê o formulário todinho do aluno. Eu errei de propósito aí, tá? Só para saber. A formação continuada colocou errado, né? Porque lógico que dá para ver que era um capacete. Era para poder demonstrar. Só para demonstrar para vocês que quando tem um erro, eles apresentam também, tá? Então, ao final, né, uma sondagem inicial bem bacana. Agora, que ainda tem a parte escrita. Isso, se você clicar aqui, ó, em criar planilha, tá vendo? Aqui vem todas as respostas organizadas numa planilha. Misericórdia, é um mundo, né, gente? Uma das perguntas tem que ser o nome do aluno, para você saber quem foi que enviou, né? Então, tudo certinho, né? Dá para fazer um bom trabalho. E aí, vocês desejando, coloca aí no chat, gente, que a minha chefe está aí, ó, Débora, já organiza já uma formação de formulários e vídeos, né, para a EJA, para vocês, bem direcionado, tá bom? Cris, muito obrigada, André, e a todos vocês, professores aí que se organizaram para ficar conosco até agora. Assim, eu sei que alguns de vocês, às vezes, trabalham durante o dia, com o mesmo ano de escolaridade, e por uma questão de praticidade, a mesma atividade que deu durante o dia, pensem em aplicar para os alunos da noite, e a gente vê que não cabe realmente, porque os perfis são muito diferentes dos alunos, os interesses são muito diferentes. Então, de fato, a Clarice falou ali da dificuldade de muitas vezes encontrar atividades específicas para os alunos da EJA. São atividades que precisam ser planejadas especificamente para eles, pensando na característica que eles têm. Cris, hoje normalmente são abertas para todos os professores. Esse é o nosso foco. Era para os professores dos anos iniciais da EJA. Pode ser que a gente tenha aqui professores de outros anos de escolaridade ou mesmo da educação infantil, mas o nosso foco era os professores dos anos das fases iniciais da EJA. Mas a gente pensa sempre que mesmo essas outras que a gente oferece ao longo do ano, para todo mundo, a gente sabe que o foco da EJA é bem específico, é diferente. Então, assim, a gente precisa ter esses momentos assim, de mais approach com vocês para outras formações. Deixem ali a sugestão de vocês, o tema, e a gente vai se empenhar aqui, fazer o possível para que esses temas que vocês solicitem se concretizem e a gente possa organizar outras formações, tá certo? Muito obrigada a todos vocês. Cris, quer se despedir aí de todos? Agradecer a Cris por ter feito esse momento aqui conosco. Tiveram mais alguns outros comentários, tá, Cris? Elogiando aí a formação, agradecendo. E posso até ler rapidinho? Que eu peguei mais agora no final. Sim, a Paula, que comentou, excelente formação. A Denanci, parabéns ao pessoal da formação. Entrou mais um comentário aqui agora, da Clarice. Foi ótimo, minha sugestão realmente para uma próxima formação é a construção de atividades direcionadas para a EJA. E também tivemos aqui 2 comentários de 2 professores que eu acho que deixam assim no ar para a gente continuar refletindo aí essa temática, que foi o professor Gui, que disse assim: EJA não é apenas um resgate, é também uma reparação. E a professora Leia: boa tarde, gostei do encontro, ótimas sugestões. Acredito que o vínculo que criamos com os alunos facilita o processo. Então, são comentários que a gente, né, pode levar aí para outros momentos de discussão. Obrigada a todas. Show, André. Obrigada. Também quero agradecer a participação de vocês, foi um bate-papo. Não deixe de colocar, viu, gente, as sugestões. Foi um prazer rever algumas amigas aí presentes. É bom, né? Nessa tardezinha. E obrigada. Foi só um bate-papo mesmo inicial. Me fez relembrar também a minha prática, a minha experiência, né? Nesses 2 momentos que eu tive. E que possamos, né? Refletir mais sobre esse assunto. Um beijo no coração de vocês. E não esqueça que a literatura... ela aproxima e cria vínculos. Um beijo. Você nem gosta disso, né, Cris? Muito bem, Cris. Olha, você falou aí
aproximar, de ser um bate-papo, de fato, apesar de todo mundo ter ficado aí quietinho, nós aqui acabamos falando, apenas a Denancy e a Clarice agora no final fizeram aí algumas colocações, mas as pessoas interagiram ali pelo chat. Eu senti também como se a gente estivesse tendo uma conversa próxima com todos os professores que estavam aqui. Da mesma maneira que a gente fala em criar um vínculo com os alunos, dos professores da EJA e os seus alunos, eu acho importante a gente criar esse vínculo também com os professores da EJA, de pensarmos aqui juntos em formações, em atividades que a gente possa realizar aí com os nossos alunos. E aí, a Leia levantou a mão. Vamos lá, Leia. Então, eu acho que é isso. Se a gente consegue criar esse vínculo, eu acho interessante. Pode falar, Leia. Concordo plenamente com você. A gente... É como se a EJA fosse... Eu trabalho na EJA há muitos anos, né? Eu vejo a EJA meio abandonada. A gente se sente... o último biscoito do pacote, sabe? Mas não o último biscoito de uma forma, a gente se sente bem porque a gente se acha tal, não. É como se nós passássemos desapercebidos. E é um trabalho tão importante, é um trabalho tão gratificante. Eu me aposentei da Prefeitura de Búzios, eu tenho 24 anos na Prefeitura de Cabo Frio, trabalho na EJA, sei lá, tem uns 16, 17 anos. Nossa, é bom demais. A gente tem alunos de 15 a 70, e eu tenho hoje na minha turma de 15 a 74 anos. Não consigo trabalhar com formulário no Google Forms, por exemplo, porque eles têm muita dificuldade. Mas... de todo o coração, eu acredito que se a gente consegue criar vínculo, se a gente consegue criar afeto, muitas das vezes até uma atividade boba, porque eu tenho 3 alunos que precisam de auxiliar, né? 3 alunos com algum tipo de necessidade, aluno que ainda está aprendendo a reconhecer as vogais, e eu muitas vezes recorro às atividades que são meio infantilizadas. Mas eu acho que a forma como você coloca isso para o aluno, a forma como você faz essa abordagem, ela acaba te conseguindo que o seu trabalho surta efeito, mesmo às vezes você precisando de atividade. Você imagina, eu tenho 2 turmas, eu trabalho com a 4ª e 5ª fases, alunos que estão sendo alfabetizados ainda, né, que a gente está trabalhando material de 3º, 2º, e alunos que estão na 1ª fase ainda, né? Que teoricamente estão na 4ª, na 5ª, mas que precisam de todo o processo de alfabetização. E é muito louco, gente, preparar material para isso tudo. É muito louco. São 3 cadernos diferentes. Na verdade, são 2 cadernos diferentes para esses alunos com mais dificuldade, um atendimento mais individualizado para um aluno e o atendimento individualizado para todos os outros. A minha turma hoje é pequena. Eu saio gratificada da sala, mas eu saio muito cansada também, porque são muitas... eles estão em muitas fases diferentes. Então, preparar material. Eu estou sentada aqui, você estava falando, eu estou preparando material. É muito complicado, gente. A gente não tem material na internet disponível. Os livros que nós já tivemos há anos atrás, eles são muito fortes para os nossos alunos, então é um trabalho de desafio. Todo dia é um desafio diferente. Leia. É isso. Leia, e você falando sobre isso, só reforça o que a Cris acabou de dizer agora, de pensar num banco de atividades, em um grupo de Sim, estudo, claro, eu coloquei isso. Também como sugestão. Isso aí, então a gente precisa muito. Um auxiliar o outro em relação a isso, para que a gente não perca de vista que são jovens e adultos, né? Eles já não são mais crianças à noite, e a gente pensar nisso, de que maneira alcançar o nível deles, né? Com toda a dificuldade que eles têm, sem perder de vista que eles cresceram, que eles passaram daquela idade. Sim. Agora, para a primeira fase é mais difícil ainda, tá? Sim. Material para a primeira fase, para esse processo inicial de alfabetização. Para os outros você ainda encontra, você adequa e tal. Mas para a primeira eu peno muito.
Alguma dessas atividades que eu apresentei é também da primeira fase, da sílaba inicial. É uma brincadeira difícil a dessa, tá? A gente vai... Vai ser muito bom, Léia, Maria, poder contar com você para a gente criar essas atividades a partir das habilidades, né, e competências da nossa rede. Vai ser bom. E até fazer com que aos pouquinhos eles vão perdendo medo da tecnologia e usar o formulário, usar outras coisas. É difícil mesmo no começo, todo mundo tem medo. Os mais velhos, então, têm medo de estragar o telefone ou de não saber corrigir aquilo que preencheu errado. Mas aos pouquinhos a gente vai vencendo tudo isso, né? Pessoal, muitos não têm nem telefone que tem isso, tá? É verdade. Que tem essa tecnologia. É verdade, é verdade. Não tiro sua razão em relação a isso, não. Às vezes ele ou não tem um telefone, ou tem aquele telefone antigo ainda, que é para fazer o que os telefones deveriam fazer há muito tempo, que é ligar e desligar, né? Fazer chamada. Mesmo. Hoje em dia, os telefones fazem tudo, mas às vezes chamada eles não fazem, não. Tá ótimo, gente. Olha, um abraço a todos vocês. Muito obrigada. Que vocês tenham sucesso aí em suas salas, que seus alunos permaneçam com vocês, porque a gente quer mesmo que eles entrem na escola e fiquem na escola, porque quando a gente fala que a educação é um instrumento de mudança social, ela se faz todo dia, na escola, na rua, nos lugares. O processo educativo se faz em qualquer lugar, mas esse da educação formal na escola, ele está também em nossas mãos, né? A gente sabe que tem diversos fatores externos que muitas vezes puxam o aluno para fora da escola, mas a gente vai tentando fazer a nossa parte. Um abraço a todos vocês, muito obrigada e até a próxima formação. Tchau, tchau.